Boa noite a todos. O meu nome é Geusa. Eu sou voluntária da Casa Verdade e Vida. Eu convido aqueles que quiserem deixar um copo com água do seu lado, para que depois da preleção evangélica essa água possa ser fluidificada e assim você possa usufruir das benesses dessas águas abençoadas pelos anjos de luz, que certamente estarão conosco nesta noite. Então vamos assim, aqueles que se sentirem mais à vontade, fechando os olhos, nós vamos nos ligando ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores amigos, agradecendo a eles por todo o carinho e por toda a proteção. Nós vamos saudando carinhosamente a nossa Mãe Maria de Nazaré, esse anjo amoroso, Mãe de Jesus, pedindo a ela que nos envolva nos seus braços amorosos e que assim ela possa nos conduzir até o nosso Mestre. Diante de ti, Jesus, nós nos colocamos nesse momento de joelhos para te agradecer pelo seu amor, pela sua mensagem que norteia a nossa caminhada. E te pedimos, Mestre, que você possa levar a nossa gratidão até o nosso Pai Criador, por tudo que somos e por tudo que temos. E assim nós abrimos o Evangelho da noite de hoje com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer voltar nessa casa. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente, mas um assunto que eu entendo que seja muito importante para todos nós. Vamos falar sobre a hora derradeira, sobre a nossa transição. Já queria dizer que não é uma palestra triste, tá, pessoal? Mas eu acho que é uma palestra que nos chama a atenção para nós podermos entender muito sobre esse assunto e dessa forma tomar mais cuidado com aquilo que a gente faz no dia a dia, tá bom? Então, eu começo dizendo uma coisa que nenhum de nós, cristãos, ateus, brancos, pretos, brasileiros ou estrangeiros, ricos ou pobres, podem negar que todos nós um dia fisicamente morreremos. Aliás, como já aconteceu várias vezes, só que a gente não lembra, né? Mas a pergunta que sempre fazemos é como nos prepararmos para esse momento. E por que a maioria de nós passa boa parte da vida temendo a morte física? E quais serão os critérios adotados por Deus para determinar o nosso futuro espiritual? E quais seriam as ferramentas que nós temos para que quando isso vier a acontecer, ou seja, o nosso desencarne, possamos passar de forma mais tranquila? E o que deveremos esperar que irá nos acontecer na nossa passagem para o mundo espiritual? Antes de começarmos diretamente no assunto, eu queria invocar duas leis, dentro das leis morais. A primeira lei é a lei de causa e efeito, ação e reação, que funciona em todos os momentos de todas as nossas vidas, tanto nos estando encarnados como desencarnados. Ou seja, Deus sendo justo, só nos dará aquilo que realmente nós fomos merecedores, a não ser que por sua grande misericórdia nos resolva aliviar em nossas faltas. Mas uma coisa é certa, como dizia Jesus,
Nosso plantio é opcional. Eu planto aquilo que eu quiser, eu faço aquilo que eu quiser. Mas a colheita, o resultado das minhas ações é obrigatório. E a segunda lei é a lei da sintonia. Sempre estaremos no lugar que fomos merecedores. E a sintonia de cada um revela o grau de sua evolução. Quanto mais elevados nós formos, maior será a nossa sintonia. Ou seja, se nós desencarnarmos com um grau X de elevação, nós, quando formos para o mundo espiritual, estaremos junto com outros espíritos no mesmo grau de sintonia do que nós. Nós gostaríamos de morrer, o Nestor gostaria que quando ele morresse, que ele fosse conviver com Jesus Cristo, com Chico Xavier, com Bezerra de Menezes, mas o Nestor ainda não tem a evolução necessária para isso. Então, não adianta esperar esse tipo de situação. Mas talvez venha uma pergunta agora para vocês. Quando deixarmos nossa encarnação, quando morrermos fisicamente, como fica a relação que tivemos com as pessoas que nós amamos? Esposa, marido, filhos, netos, amigos. Será que nós nunca mais o veremos? Os laços verdadeiros de amor em relação a essas pessoas serão rompidos eternamente com a morte física? Eu, Nestor, acho que não. Por quê? É um raciocínio até lógico. Deus, sendo puro de amor, não teria sentido separar aqueles que vibram na mesma sintonia desse amor. Eu já comentei algumas vezes que eu sou muito fã de Leon Denis. E Leon Denis, um dos livros que eu mais gosto dele, chama-se Depois da Morte, no qual ele aborda um pouco sobre o assunto de hoje. Ele nos diz o seguinte, e é importante nós prestarmos atenção no que ele fala, porque as palavras dele, os raciocínios dele são de uma filosofia produtiva fantástica. Ele nos fala o que acontece no momento da morte e como o espírito se desvencilha da sua prisão de carne. Que impressões, que sensações o esperam nesse instante, muitas vezes tido como temeroso? É isso que todos nós temos interesse em conhecer, não é verdade? Porque nós vamos fazer novamente essa viagem. Já fizemos tantas vezes, é lógico que a gente não lembra, mas nós já fizemos e vamos fazer mais vezes. A vida, nos diz Leon Denis, pode escapar logo amanhã e nenhum de nós escapará da morte física. Eu tenho uma amiga que ela tem uma frase, uma amiga que eu amo muito, ela diz assim, todos nós um dia iremos passar por aquela portinha, ou seja, nós iremos desencarnar. Todos aqui, incluindo logicamente eu, quando nós viemos para esse mundo, para esta encarnação, nós recebemos um número, uma senha. Um dia vai nos chamar, nós vamos ser chamados para responder pelo nosso número. Pode ser daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, quem sabe? Acho que só Deus. Eu não sei, não tenho pressa de saber. Tá? Eu acredito que o pensamento seja de vocês a mesma coisa. Algumas pessoas morrem antecipadamente por causa de condutas irresponsáveis. Correr demais, beber demais, fumar demais, armazenar muito ódio, muita mágoa, muito ressentimento, muita angústia. Acaba abreviando a sua morte física. Nesse mesmo livro, Leon Denis nos diz, ora, o que as religiões e os filósofos nos deixaram todos ignorar, os espíritos que vêm em multidão nos ensinar. Eles nos dizem que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependem, sobretudo, do caráter, dos méritos e da elevação moral do espírito que deixa a Terra. Então, dependendo dessa nossa situação, que vai nos gerar determinadas sensações boas ou ruins na hora do nosso desencarne. Nós vamos ver isso agora.
A separação, diz ele, é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente, ou seja, aos poucos. Começa às vezes muito tempo antes da morte e só se completa quando os últimos laços fluídicos que unem ao corpo ao perispírito são rompidos. Vocês sabem qual a diferença entre morte e desencarne? A morte é o fim da vida física. O desencarne é quando não existe mais laços ligando o espírito ao corpo. O que pode, às vezes, demorar muito para acontecer. A impressão sentida, nos diz ele, é tanto mais penosa e prolongada quando esses laços são mais tenazes ou numerosos. A alma, causa permanente da sensação e da vida, experimenta todas as comoções, todas as sensações do corpo material. Vocês já aprenderam que é na alma que fica as nossas alegrias, nossas tristezas, que fica o nosso conhecimento, a nossa moralidade, os nossos sentimentos. Então é na alma que se reflete todas essas sensações também na hora do nosso desencarne. Dolorosa, cheia de angústia para alguns, a morte é para outros apenas um sono suave, seguido de um despertar agradável. O desprendimento é rápido, a passagem fácil para aqueles que cumpriram seus deveres e desvencilharam-se previamente das coisas do mundo e aspiraram aos bens espirituais. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito apegado à terra, que só conheceu os prazeres materiais e negligenciou preparar-se para a partida. Ou seja, aquele que é mais apegado à matéria tem muito mais dificuldade de desvencilhar-se do corpo quando chegar o momento. É isso que Leon Denis nos está dizendo. E a gente se prepara como? Quando? Todos os dias. Vivendo ou procurando viver condutas honestas e na procura do bem. Quanto mais nos ligarmos às coisas do céu, mais fácil será a nossa passagem. Em todos os casos, entretanto, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, rápida para o espírito justo e bom, que desperta logo após para todos os esplendores da vida celeste. Ao contrário, bem longa, ao ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Entre estas, muitas creem viver a vida corporal muito tempo depois da morte. Eu moro em São Bernardo, num condomínio de casa. Em frente da minha casa tem uma pracinha. E todas as vezes que eu passava, nos primeiros anos, eu sentia como se eu tivesse acompanhado, se tivesse alguém do meu lado. Senti uma pressão nos ombros. Aí um amigo meu, um grande médium, veio até minha casa, veio me fazer uma visita. Eu comentei com ele o que me acontecia. E ele falou, não se preocupa, aqui mora fulano e ciclano. Ele deu o nome, 2 espíritos que estavam morando numa fazenda, trabalhando numa fazenda que era aqui, e desencarnaram, só que eles ainda não abandonaram o local onde eles passaram boa parte da vida. Eles não conseguem enxergar que eles já desencarnaram. Eles não conseguem enxergar que aqui existem construções novas. Eles ainda têm fazenda. E por mais incrível que possa parecer, ele me disse, é muito mais comum acontecer isso do que você imagina. Não é? Então essa é aquela situação da pessoa não saber, do espírito não saber que já desencarnou. Outros espíritos de ordem inferior encontram-se mergulhados numa noite escura, vai nos dizer Leon Denis, no isolamento completo no meio de trevas profundas. A incerteza pesa sobre eles, os criminosos. Olha o que ele nos diz. Os criminosos são atormentados pela visão medonha e incessante das suas vítimas. É importante que a gente diga que criminoso não é somente aquele que mata e rouba, mas também aquele que tira a vida em certo sentido motivacional do seu próximo.
A hora da separação, nos diz Leon, é cruel para o espírito que crê no nada. Ele agarra-se ao desespero, a essa vida que lhe foge. Dúvida nele se insinua nesse momento supremo. Vê um mundo terrível abrir-se como um abismo e gostaria de retardar o instante de sua queda. Se ele não acredita em nada de vida futura, da continuidade da alma, em outros mundos, em reencarnação, para ele tudo o que ele tem é a vida física. Quando essa vida está indo embora, é natural que ele sinta desespero, porque ele perde tudo aquilo que ele acreditava. Ao contrário, ela é pacífica, resignada, alegre mesmo a morte do justo. É a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido nesse mundo, deixa a terra confiante no futuro. Para ela, a morte não é senão a libertação, o fim das provas, os laços enfraquecidos que unem a matéria, que vão desligar-se suavemente. A sua perturbação é apenas um torpor, semelhante ao sono. E deixando sua morada corporal, o espírito que a dor e o sacrifício purificaram vê sua existência passada recuar. Afastar-se pouco a pouco com suas amarguras e suas ilusões. Depois ele vê dissipar-se, como as brumas que na aurora rastejam sobre o solo e desvanece diante do clarão do dia. O espírito, nesse momento, encontra-se então na incerteza entre duas sensações: a das coisas materiais que se apagam e da nova vida que se desenha diante dele. Essa vida ele já entrevê como através de um véu, cheia de um encantamento misterioso, temível e desejada ao mesmo tempo. Logo a luz cresce, mas não essa luz solar que nos é conhecida, mas uma luz difusa, espalhada em toda parte. E progressivamente ela o inunda e penetra-o, e com ela um sentimento de felicidade, uma mistura de força, de juventude, de serenidade. O espírito mergulha nessa onda reparadora e despoja-se aí das suas incertezas e de seus temores. Depois o seu olhar desprende-se da terra, dos seres chorosos que envolvem seu leito mortuário, se volta e vai para as alturas. Entrevê céus imensos e outros seres amados, amigos de antigamente, mais jovens, mais vivos, mais belos, que vêm recebê-los, guiá-los nos seios dos espaços. Com esses amigos queridos, lança-se até outras regiões etéreas que seu grau de depuração permite-lhe atingir, até o grau que a sua sintonia lhe dá esse direito. E lá sua perturbação termina, faculdades novas nele despertam, seu destino feliz começa. A entrada na outra vida causa impressões tão variadas quanto a situação moral dos espíritos. Aqueles, e o número é grande, cuja existência se desenvolve indecisa, sem faltas graves nem méritos notáveis, encontram-se mergulhados primeiro em um estado de torpor, num abatimento profundo, depois um choque vem sacudir seu ser. O espírito sai lentamente do seu invólucro, recupera sua liberdade, mas hesitando, tímido, não ousa usá-la ainda e permanece preso pelo temor e o hábito aos lugares em que viveu. O tempo corre para ele, sem que perceba. Com o tempo, outros espíritos o assistem com seus conselhos, ajudam-no a dissipar as perturbações, a libertar-se das últimas correntes terrestres e a elevar-se para os meios menos obscuros. É a prova maior
que Deus nunca nos desampara. Em todos os momentos, encarnados e desencarnados, sempre Ele nos traz alguns colaboradores espirituais para nos ajudar, para nos orientar, para serenar o nosso espírito. Em geral, o desprendimento da alma é menos penoso em consequência de uma longa doença, tendo esta por efeito desatar pouco a pouco os laços carnais. Ao contrário, as mortes súbitas, violentas, que sobrepõem quando a vida orgânica está em sua plenitude, produzem uma dilaceração dolorosa sobre a alma, lançando-a numa perturbação prolongada. Olha o que ele fala sobre os suicidas. Os suicidas são presas dessas sensações horríveis. Eles experimentam durante anos as angústias da hora derradeira e reconhecem com pavor que apenas trocaram seus sentimentos terrestres por outros mais vivos ainda. Assim, pessoal, o conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a reencarnação são de grande importância para a preparação para a morte. E nisso tudo, o conhecimento da doutrina espírita é fundamental. Esse conhecimento pode nos atenuar, nos ajudar nos derradeiros instantes e tornar nosso desprendimento, a nossa passagem mais fácil, permitindo-nos reconhecer mais rápido o mundo novo que nos é franqueado. Mas, acima de tudo, devemos ter confiança que Deus está na condução desse processo e, como Pai amoroso e justo que é, sempre nos dará aquilo que fomos efetivamente merecedores. Então, é importante que efetivamente acreditemos nas verdades contidas na palestra de hoje. Não porque o Nestor falou, mas sim porque são frutos de orientações não só de Leon Denis, a quem sabemos foi um espírito de grande elevação, mas também porque Kardec, nosso codificador querido, já expressou semelhantes colocações ao longo da sua obra. Falar desse assunto hoje, às vezes, é fácil. Mas será que é fácil viver? Principalmente em um momento tão expressivo de nossas vidas, onde nós vamos deixar o que é palpável para nos irmos ao encontro do desconhecido. Eu sempre digo que estamos sendo diariamente testados sobre o que falamos. E tudo o que nós falamos é importante que saia do nosso coração. Nós que efetivamente acreditemos. E para terminar, eu tenho o privilégio de conhecer um palestrante de São Paulo que tem sido alguns anos já um professor para mim. Suas palestras são sempre cheias de humor, de alegria e revelaram sempre que, apesar de termos muitas dificuldades da nossa vida, precisamos viver com leveza e acreditar que realmente tudo está no comando de Deus. Ele já tem uma idade bem avançada e, recentemente, ele foi acometido de um problema de saúde que o está levando ao início dessa desencarnação. E eu tive a oportunidade de visitá-lo já algumas vezes e um dia lhe perguntei, como você está? Ele me respondeu em detalhes seus problemas físicos, mas eu lhe disse que queria saber, não esse lado, não é? Apesar de ser importante, mas espiritualmente, como ele estava se sentindo? Aí ele fechou os olhos por alguns instantes e quando abriu eu pude perceber que eles estavam lacrimejando. E depois de alguns segundos de silêncio, percebendo que buscava a resposta bem dentro dele,
me disse com muita humildade: estou descobrindo nessa nova etapa da minha vida que não consigo seguir tudo aquilo que prego. Alguém que já deu mais de 2.000 palestras na sua vida, onde há várias vezes falou da confiança que precisamos ter em Deus, que Ele nunca nos abandona, que a transição é uma volta para a nossa verdadeira pátria espiritual, estava ali, na minha frente, cheio de preocupações. Eu lhe disse que não sei como vou me portar quando perceber que está chegando a minha vez de fazer essa passagem, mas que sabia que ele, na plenitude do seu trabalho evangélico, mais de 40 anos, por certo teria feito coisas maravilhosas que salvaram sim a sua vida e muitos daqueles que o ouviram. E que Deus jamais deixaria de recompensá-lo por tudo o que ele fez, pois ele é justo e bom sempre. Nos abraçamos, fiz uma oração para ele e fui embora, pensando, se fosse eu, se eu estivesse no lugar dele, qual seria a reação que eu teria? Agradeço aí a oportunidade, espero que tenha sido lúcido nas minhas colocações, que Deus possa abençoar a todos vocês, muita luz e muita paz. Então eu convido a todos agora a fechar os olhos. Vamos assim respirando bem fundo, sentindo os anjos de luz que nos abençoam e nos protegem. Agradecendo a eles todo o carinho, todo o auxílio, toda a compaixão que tem para conosco. E vamos primeiramente agradecendo a Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua equipe de médicos e de enfermeiros. Vamos pedindo a ele que, pela bondade e misericórdia de Deus, as águas que estão do nosso lado possam ser abençoadas, que possam ser buscados no reservatório universal, nas matas, nas florestas, as energias de que precisamos e que, depositada nessas águas, possam se transformar em remédio para a cura do nosso corpo físico, espiritual e emocional. Graças a Deus. Nós vamos agora nos ligando às equipes de passes. Vamos mentalizando primeiro as crianças que tanto necessitam de auxílio, de amparo. E vamos pedindo às equipes do P3A e do P3B que cuidam das crianças. Desculpe, meus irmãos. As equipes do P4A e a equipe do P4B, estas sim, que cuidam das crianças. A gente erra o nome, mas eles estão aqui. Que eles possam envolver as nossas crianças, trazendo saúde, equilíbrio, paz. Que eles possam estar antenados com seus anjos de guarda, sendo amparados e protegidos. Graças a Deus. Nós vamos agora nos ligando às equipes do P1 e a equipe do P2. Que eles possam envolver a cada um de nós que necessitamos de auxílio, tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso corpo espiritual. Que possamos cada dia mais nos firmarmos no bem, no bom propósito, que possamos
buscar sempre bons pensamentos, boas ações, que possamos orar nos conectando sempre com esses espíritos de luz, para que possamos ter uma frequência, uma vibração positiva, pois sabemos que ela é fundamental para determinar a nossa caminhada. E agora sim, nós vamos nos ligando às equipes do P3A, do P3B, que cuidam também do nosso corpo físico, tratando as nossas enfermidades. E vamos pedindo também pelos nossos irmãos desencarnados, que tanto precisam de perdão, de compaixão, que eles possam receber o socorro dos nossos espíritos de luz, dos nossos anjos de luz, que eles possam ser esclarecidos e socorridos, para que a paz, para que a luz possa brilhar em seus corações. E assim, nós encerramos o trabalho de passes e vamos agora abrindo os nossos corações e doando o melhor dos nossos sentimentos, para que a espiritualidade possa levar aonde houver um irmão em sofrimento. Que todos os corações dos nossos irmãos sofredores possam ser fortalecidos e amparados. Que a tua luz, Mestre, possa brilhar em todos os cantos da terra, envolvendo todos os lares, envolvendo todos os nossos irmãos que não têm um teto, envolvendo todas as pessoas que estão passando por qualquer aflição, por aquelas que não têm um lar, por aquelas que não têm amigos, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão com a sua liberdade tolhida por algum ato que cometeram e precisaram ficar numa penitenciária. Que a tua luz possa envolver a todos nós e que assim possamos nos fortalecer no bem. E assim encerramos o Evangelho da noite com o coração repleto de gratidão, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos e que Jesus os abençoe. Muito obrigada pela atenção e até uma nova oportunidade.